Olá, vamos dar continuidade ao estudo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, agora o estudo número 6. Na aula passada falamos sobre o concílio de Jerusalém, onde os cristãos ali chegaram a um consenso, estabeleceram um pacto de convivência em prol do evangelho. Agora outra questão bem parecida, o apóstolo Paulo continua o seu relato em Gálatas 2, falou que passou por Jerusalém, onde houve o concílio, já falamos sobre isso. E no versículo 3 de Gálatas 2, ele diz que Tito, que estava com ele, não foi constrangido, ou não foi obrigado a circuncidar-se, por causa dos falsos irmãos. E eu lancei a questão para a classe, por que ele não circuncidou Tito? E lá em Atos 16, ele inicia dizendo, que passou por algumas cidades, se encontrou com um discípulo por nome de Timóteo, levou consigo, porque era um discípulo de bom testemunho, levou consigo como seu auxiliar, mas ele circuncidou o Timóteo, por causa dos judeus que estavam por ali. Paulo estava sendo incoerente, porque ele não estava abrindo mão dessa questão, ele estava batendo nessa tecla. O cristão não pode circuncidar-se, não é obrigado a circuncidar-se para obter a salvação. Não há incoerência, é a questão da boa convivência. Aqui em Gálatas 2, ele diz que não circuncidou Tito por causa dos falsos irmãos. Era falsos irmãos, é diferente. Irmãos que estavam infiltrando ali no cristianismo. Agora, ele está em Atos 16, ele diz que circuncidou-se por causa dos judeus. Ou seja, porque pegaria mal um líder, um pregador do evangelho não circuncidado. E o que o apóstolo Paulo está querendo? Abrir as portas, facilitar a pregação do evangelho. É uma questão de bom senso, de abrir mão de alguma coisa para que as portas do evangelho fossem abertas. Então, nós trabalhamos na nossa classe sobre esse tema liberdade cristã, falando sobre Romanos 15, 16 e 1 Coríntios 8 e 10, onde o apóstolo Paulo trata da liberdade cristã com relação à carne sacrificada aos ídolos. As carnes sacrificadas aos ídolos eram levadas para o açougue. E aí, o cristão pode comer dessa carne? O que o apóstolo Paulo fala? Ele fala que não tem problema, coma de tudo. Se alguém te convidar para uma refeição em sua casa, coma de tudo sem nada perguntar. Quando ele fala isso, e em Romanos ele diz, em Romanos 15, 16, o que come não vai perturbar o que não come, o que não come não vai perturbar o que come. Então, com isso ele está dizendo, pode comer, não há problema. Mas ele diz, se alguém disser, olha, essa carne foi sacrificada ao ídolo, aí você abre mão de comer. Por quê? Por causa da carne? Por causa do ídolo? Não, o ídolo nada é, diz o apóstolo Paulo, mas por causa da consciência daquele que te advertiu, por causa do irmão fraco na fé, do irmão iniciante na fé, que pode, porque esse comportamento pode ser uma pedra de tropeço para esse irmão, e você não pode ser uma pedra de tropeço contra o irmão fraco na fé. Você não pode, quando você faz isso, você está pecando contra o seu irmão e você está pecando contra Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, você é livre, use da sua liberdade que você tem em Cristo, mas não para ser uma pedra de tropeço para o seu irmão fraco na fé. Então, ou seja, em prol desse irmão fraco na fé, pelo amor que você tem a este irmão fraco na fé, esse irmão iniciante, abra mão de certas coisas, abra mão de certos costumes, abra mão da sua liberdade. O apóstolo Paulo chega até a dizer, se a carne escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne. Olha que demonstração de amor do apóstolo Paulo. Quem não gosta de comer carne? Quem não gosta de um churrasco? Mas o apóstolo Paulo está falando, se essa carne for uma pedra de tropeço para o meu irmão, eu nunca mais vou comer carne, eu vou abrir mão disso. Então o que o apóstolo Paulo está ensinando é que nós devemos ter sabedoria, é que a nossa conduta deve ser pautada pelo amor. Eu uso da minha liberdade em Cristo, mas essa liberdade não pode ser uma pedra de tropeço ao meu irmão.
E ele fala, olha, não devemos participar do culto aos demônios. Ou seja, é uma situação onde você é convidado para ir lá em uma comemoração, em algum evento, onde está oferecendo alguma coisa sacrificada aos demônios. Você não vá, você não tem nada aqui lá. Mas você é convidado para uma refeição particular, de um amigo, de um irmão, vá e coma de tudo, sem nada a perguntar, por causa da consciência daquele que ele advertiu. Então, o apóstolo Paulo, o que nós temos na Bíblia, aqui nesses textos, são textos que está colocando para nós a nossa forma de agir, que devemos ter sabedoria em nossa forma de agir, no nosso comportamento. Todas as coisas são lícitas, diz o apóstolo Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Beber uma cervejinha é lícito? É lícito, mas não convém, não é? Há algumas consequências graves nisso aí. E muita gente usa da sua liberdade, muita gente fala, não, isso é lícito, e isso não é proibido, a Bíblia não proíbe. Para quê? Para abusar da sua liberdade, para atender os seus desejos carnais, para atender os seus vícios, e isso não é permitido. Então devemos ter muito cuidado, somos livres, mas a nossa liberdade, ela tem que ser usada com sabedoria e, acima de tudo, com amor. Jamais escandalizar o meu irmão com a minha liberdade. Esse é o texto, é o que nós aprendemos aqui com relação ao Timóteo e a Tito. Tito não foi circuncidado por causa dos falsos irmãos. O apóstolo Paulo não abre mão disso. Irmãos infiltrados ali. Tito não foi circuncidado por isso. Timóteo foi circuncidado por causa dos judeus que estavam ali. Não eram falsos irmãos, eram judeus. Pessoas com quem que o apóstolo Paulo e o Timóteo iriam pregar o evangelho. Então, para facilitar a pregação do evangelho, o Timóteo foi circuncidado. Então, devemos abrir mão de muita coisa, dos nossos direitos. Muita gente bate no peito e fala, eu tenho direito. Abra mão dos seus direitos, para que você tenha uma boa convivência com o outro, para que as portas do evangelho possam serem abertas, para que isso seja facilitado, né? Para que você tenha facilidade na sua comunicação com o outro e pregar para o outro o evangelho. Vamos ficar por aqui, até o próximo estudo em Gálatas.